oportunidade de anotar os tópicos importantes que serão discutidos, alguns serão revisados da aula de terça-feira. Depois a gente vai fazer a nossa mini prática de anatomia de superfície e eu vou disparar a atividade da semana para vocês. Quando puder começar, você fala, tá? Tá liberado. Vou desligar minha câmera e pode soltar o vídeo, por favor. Então, vou mutar aqui, tá? Uhum. Ok aí? A imagem apareceu, mas o som ainda não saiu. Só um segundo. Foi, pode soltar. Foi. Olá, tudo bem? Estamos começando a nossa segunda aula prática da disciplina de Ciências Morfofuncionais dos Sistemas Tegumentar, Reprodutor e Locomotor. Eu sou a professora Cristiane Mota Leite e nessa segunda aula prática nós vamos falar de sistema locomotor. Vamos falar mais especificamente do sistema ósseo. O sistema ósseo que é um dos componentes do sistema locomotor. Lá estão inclusas as articulações, o tecido ósseo, né, o sistema ósseo e também o sistema muscular. O tema dessa segunda aula é sistema ósseo. O sistema ósseo, né, os ossos do nosso corpo, nós temos mais de 200 ossos no corpo, eles se unem e formam o esqueleto. E o esqueleto, ele executa aí diferentes funções para o nosso corpo. Uma delas é de proteger estruturas do nosso corpo, proteger órgãos, e órgãos às vezes que são vitais para a nossa sobrevivência, como por exemplo o coração e os pulmões. Se a gente for pensar, a nossa caixa torácica, né, é feita de ossos. Ali nós temos vários ossos que constituem a caixa torácica. E a caixa torácica, ela protege o nosso coração e também protege os nossos pulmões. A mesma coisa os ossos do crânio. Os ossos do crânio vão proteger o quê? O encéfalo, da coluna vertebral à medula espinhal. Então, nossos ossos, nosso esqueleto, uma das funções que ele executa é de proteção das nossas estruturas, dos nossos órgãos. Além de proteção, o esqueleto também dá sustentação. É no esqueleto, é no osso, que os músculos vão se apoiar. Os músculos são responsáveis pela movimentação. Todo o nosso movimento, né, seja voluntário ou involuntário, está relacionado com ação muscular. E os músculos, eles vão se apoiar ali nos ossos. Então, quando o músculo contrai, né, ele diminui, ele encurta o seu tamanho e esse encurtamento dos músculos vai levar, né, ao movimento, a um movimento de alavanca. E esse movimento de alavanca, ele é potencializado pelos ossos, tá? Então, serve ali para inserção dos nossos músculos e potencializa aí esse movimento, essa ação de alavanca que é feita devido à contração muscular. Além dessas funções, o nosso esqueleto, os nossos ossos também produzem células sanguíneas. Nós vamos ver aqui, dentro dos ossos, os ossos longos, né, nós temos medula óssea vermelha. E a medula óssea vermelha, uma das funções dela é exatamente produzir células sanguíneas, células do sangue. Além de produção de células do sangue, o tecido ósseo também serve como depósito, principalmente de cálcio e de fosfato, que são íons que são muito utilizados no metabolismo do nosso corpo. Então, o sistema ósseo, né, além de sustentar, proteger, também trabalha aí executando outras funções que vão determinar, que vão ajudar na regulação, né, na manutenção da homeostasia corporal, ou seja, mantendo algumas funções do nosso corpo num padrão que nós falamos de, né, normalidade, para que nenhum tipo, né, de alteração venha causar ao nosso organismo aí algum prejuízo, algum dano ou alguma lesão.
Tá? Então, o sistema ósseo faz parte do sistema locomotor e tem funções extremamente importantes para o nosso organismo. Por isso que é muito importante que a gente conheça como é a estrutura desse sistema, tanto a estrutura microscópica, que nós vamos abordar visando, né, observar as características histológicas do tecido ósseo, também ali de todas as estruturas que estão no sistema locomotor relacionado aos ossos, como também é importante que a gente saiba identificar e reconhecer estruturas anatômicas do tecido ósseo, né, os principais ossos que nós temos no corpo e que função, né, a que função eles estão associados. Então, para a gente começar a nossa aula, nós vamos conhecer quais são os objetivos dessa aula. Vamos lá então comigo para a gente conhecer quais são os objetivos. Nessa aula, nós teremos como objetivos conhecer e identificar as características histológicas, ou seja, as características microscópicas das estruturas do sistema locomotor. E aqui nós vamos focar no sistema ósseo e as estruturas associadas. Também veremos que tipos, né, de ossificação nós temos. Nosso processo de formação de osso, ele vai acontecer por dois tipos. Ou nós vamos ter o osso formado por uma ossificação que nós chamamos de endocondral, ou nós vamos ter o osso se formando por uma ossificação que nós chamamos de intramembranosa. Então, para que a gente tenha a formação do nosso tecido ósseo, vai ter que passar por um desses dois tipos de ossificação. E elas têm, né, diferentes características. Essa formação óssea, ela vai começar quando a gente ainda está lá dentro da barriga da nossa mãe. Então, lá na vida intrauterina, nós vamos ter o início dessa formação óssea acontecendo no nosso organismo. E quando, né, nós temos a estruturação do nosso corpo, o primeiro molde que acontece ali no nosso corpo é um tecido cartilaginoso. Na verdade, a gente não começa já com um tecido ósseo. A gente tem um molde ali formado no nosso corpo que depois vai sendo todo substituído ali por tecido ósseo, tá? Então, nós temos a formação óssea, nós temos dois tipos, a intramembranosa e a endocondral. Então, nós vamos ver quais são as características de cada uma delas, como, né, que a gente vai observar que nós temos um tipo de ossificação, que é a intramembranosa, e o que caracteriza a endocondral, ok? Voltando aos nossos objetivos, nós vamos, então, também avaliar, né, identificar aqui, conhecer as estruturas anatômicas do sistema ósseo, né? Quais são as características anatômicas principais desse sistema? Quais são os principais ossos que nós temos no nosso corpo, tá? Desde os ossos lá do crânio, né? Ali da região do pescoço, coluna, caixa torácica, membros. Então, nós vamos aqui conhecer quais são os principais ossos. Nós não vamos conhecer todos os ossos porque nós temos, né, como eu falei, mais de 200 ossos no corpo. Então, fica inviável que a gente vá olhar um por um, mas nós vamos ver quais são os principais e que funções estão relacionadas a cada um deles e que parte do esqueleto eles fazem, eles estão ali constituindo. Vamos então para a nossa primeira atividade, que é a análise histológica. Vamos ver as nossas lâminas das atividades da parte de características histológicas do sistema locomotor. Vamos então conhecer quais são essas lâminas que nós vamos avaliar. Nós vamos então aqui avaliar, né, as lâminas a partir, né, do sistema locomotor e também da ossificação. E aqui nós vamos utilizar, para essa análise, nós vamos utilizar osso longo, ossificação intramembranosa, tá? Então, são lâminas digitais que vão ter aí o osso longo, a ossificação intramembranosa, a ossificação endocondral, o disco intervertebral e também o tendão. Então, tudo isso aqui fazendo parte do sistema locomotor. Osso longo, que é um dos tipos de ossos, né? Uma das classificações de osso que nós temos, o osso longo é aquele osso, né? Como a gente enxerga lá, ó, o fêmur, tá? Bem mal desenhadinho aqui, mas só para a gente esquematizar, o osso longo é aquele que o comprimento do osso, ó, é maior do que a sua espessura. Então, essa é a característica do osso longo. Geralmente, o osso longo, né, para que a gente observe o osso longo, nós observamos a partir de um corte que eles falam de transversal desse osso longo, tá? Então, geralmente nessa região, que é a região da diáfise do osso. Então, nós vamos ter aqui a epífise,
aqui a outra epífise, né? A proximal e a distal. E essa região aqui é a região de diáfise. Geralmente é feito um corte transversal aqui do osso longo e a partir desse corte, então, se observa as estruturas que fazem parte desse osso longo. Nós veremos quais são as características das ossificações, dos dois tipos de ossificação. Também, né, veremos aqui como, né, é um disco intervertebral, né, a característica microscópica desse disco intervertebral. Lembrando que o disco é aquela estrutura, quando a gente tem lá, né, a coluna vertebral, então a gente tem lá as vértebras da coluna vertebral. Onde vai estar esse disco? Entre aqui, ó, os corpos vertebrais das vértebras, tá? Então, o disco tá aí. Ele, na verdade, ele é um coxinho, um amortecedor. Ele amortece o impacto vertical que nós temos aí nos ossos da coluna vertebral, que são ossos que dão sustentação para a nossa postura, sustentação para o nosso corpo. E, por último, nós vamos, então, avaliar, né, as características histológicas do tendão, tá? O tendão que faz aí a ligação entre o músculo e o osso, né? Então, o meu osso, o meu músculo aqui, para ele se ligar aqui ao meu osso, ele vai fazer, né, essa ligação aqui através dos tendões ou de aponeuroses, que também são semelhantes, né? Tem a mesma constituição aqui do tendão, com diferença que a aponeurose ela parece um leque, tá? Então, essas estruturas, o tendão e a aponeurose, fazem aí a ligação entre a estrutura óssea, entre o osso e o nosso músculo. Então, essas análises, essas lâminas, elas vão estar disponíveis, né? Vão ser observadas aí pelo software Imagescope, tá? Então, nós vamos utilizar esse software para poder observar essas lâminas e, após essa observação, precisa ser feito um esquema, vai ser feito um desenho mesmo. Você vai desenhar o que você está observando, tá? E não esquecer de colocar uma legenda aí no seu desenho, porque senão depois fica difícil de conseguir identificar que estrutura foi desenhada ali no seu esquema. Começando com o nosso primeiro procedimento, aí, com a nossa primeira lâmina, a nossa primeira lâmina é a lâmina de osso longo, tá? Osso longo de cobaia e a coloração é hematoxilina e eosina. Nesse osso longo, nós vamos observar o osso compacto. Por quê? Porque esse osso é a região da diáfise. E na região da diáfise, o que a gente tem é osso compacto. Para observação de osso esponjoso, que é outro tipo de, né, de osso, nós precisaríamos observar a epífise, tá? E aí, lá, a gente conseguiria observar o osso esponjoso. Aqui na diáfise, a gente vai encontrar principalmente osso compacto. Então, nesse osso, nós vamos observar quais são as células que estão presentes e também a gente vai observar a presença da medula óssea e quais são aí os constituintes, que tipo de célula, que tipo de constituinte eu vou observar aí na minha medula óssea. Que tipo de medula eu vou ter aí no meu osso longo? Medula óssea vermelha, medula óssea amarela? É isso que a gente vai, então, observar e definir a partir das nossas observações. Então, nós vamos agora abrir lá o nosso programa, o nosso Imagescope. Então, tá aí a nossa lâmina de osso longo. Então, nós vamos abrir aqui a nossa lâmina de osso longo. Exatamente isso que a gente consegue observar. Ó. Aqui, né, um corte longitudinal do nosso osso. Então, aqui é uma visão panorâmica desse corte, né? Então, aqui a gente consegue observar bem nitidamente aqui a presença aqui de uma estrutura que circunda bem fininha, ó, com uma camadinha bem fininha aqui ao redor. Essa estrutura aqui é o periósteo. Aqui nós temos o tecido ósseo, esse rosa, e essa região aqui é o canal medular. E dentro desse canal medular, a gente vai ter a medula óssea. Aqui é uma medula óssea amarela, tá? Nós temos a medula óssea vermelha, nós temos a medula óssea amarela. Qual que é a diferença? A medula óssea vermelha produz células sanguíneas, a medula óssea amarela não.
A medula óssea amarela vai estar aqui, ó, dentro do canal medular, nos ossos longos, e a medula óssea vermelha, ela vai estar dentro, né, ali entre as trabéculas ósseas do osso esponjoso lá na epífise, tá? Existem outros lugares que a gente ainda acha essa medula óssea vermelha no indivíduo adulto, tá? Na região ali de osso da escápula, também ali na região, né, de vértebra, dependendo, a gente consegue ainda achar a medula óssea vermelha. A grande característica dessa medula óssea amarela é que, se necessário, se o organismo necessitar, ela consegue se transformar em medula óssea vermelha e produzir células sanguíneas, ok? Então, ela está inserida aqui dentro do canal medular e nós vamos, então, ver quais são as características dela. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho, ó, para a gente conseguir observar as características dessa lâmina. Então, aqui, ó, essa estrutura aqui, né, que vai circundar aqui, ó, exatamente isso aqui, essa camada que circunda aí o tecido ósseo, é chamado de periósteo, reveste externamente o nosso osso. Onde que eu não vou ter esse periósteo? Eu só não tenho periósteo na superfície articular. Tá? Então, nas superfícies articulares, bem no local das superfícies articulares, a gente não tem periósteo. O resto todo do osso é recoberto por ele. E esse periósteo, a gente olhando aqui, ó, vamos aumentar um pouquinho para a gente observar, ó, o periósteo, ele é tecido conjuntivo, tá? Então, ele aqui é tecido conjuntivo, e é um tecido conjuntivo do tipo denso modelado. Olha a largura aqui das fibras colágenas, tá? Então, se a gente for aumentando aqui, ó, a gente consegue observar que as fibras colágenas aqui são espessas, caracterizando um tecido conjuntivo denso modelado, tá? Esse periósteo, ele é rico em vasos sanguíneos, tem muito vaso sanguíneo, tem nervos aí, e esses vasos sanguíneos, eles penetram aqui o tecido ósseo através de canalículos, tá? Então, através de canalículos, esses vasos penetram aqui o tecido ósseo e vão nutrir esse tecido ósseo. Então, aqui, ó, eu tenho o meu tecido ósseo, tá? Então, aqui já, nesse aumento, a gente já consegue observar aqui o meu tecido ósseo. É um osso compacto, ou também você pode encontrar com o nome de osso cortical. E aqui, internamente, revestindo esse tecido ósseo, ó, nós temos essa camadinha aqui de célula, ó, que é chamada aqui, ó, exatamente essa aqui que eu estou apontando, é chamada de endósteo, tá? Então, aqui, ó, essa camada é o endósteo, reveste internamente os ossos, tá? E é uma camada de células que estão dispostas aí sobre a minha matriz óssea, formada principalmente por osteoblastos. Aqui, então, a gente vai observar que tem presença principalmente de osteoblastos, mas a gente também consegue encontrar aqui células osteoprogenitoras. Olhando aqui o nosso tecido ósseo, esse rosa denso aqui de fundo, isso daí é matriz óssea, né? Uma matriz óssea calcificada, e nós temos, né, aqui dentro essas células, ó. Isso aqui são osteócitos, tá? Então, aqui nós temos osteócitos. Conforme os osteoblastos eles vão migrando aqui do periósteo para o tecido ósseo, o que acontece com eles? Eles produzem a matriz, essa matriz começa a circundar, né, aqui o osteoblasto, e vai circundando e vai, né, calcificando, mineralizando, e ele vai ficando preso aqui dentro dessa matriz. Forma-se mesmo essa coluna, né, essas lacunas aqui, ó. Se a gente olhar, tem um espaço em branco aqui entre o osteócito, isso daí são as lacunas, tá? E ele fica preso aí dentro, por isso que aparece com essa conformação. Então, esses aí são os osteócitos. O periósteo aqui, além, né, de ele ser bastante vascularizado, ele executa aí várias funções no tecido ósseo, né? Protege o osso, então ele está aqui revestindo esse osso, então protege aqui o meu tecido ósseo, auxilia no reparo de fraturas, quando a gente tem, né, fratura do osso, também ajuda na nutrição do tecido ósseo, porque ele vai estar repleto de vasos sanguíneos que vão penetrar aqui nesse tecido ósseo, e também serve de ponto de fixação para os ligamentos e também para o tendão, tá? Então, aqui nós temos a matriz extracelular, que tem uma parte orgânica,
né? E tem uma parte inorgânica, a parte orgânica dessa matriz aqui, que a gente vê em rosa bem intenso aqui, a parte orgânica é formada principalmente por fibras colágenas, mas tem também aí glicoproteínas e proteoglicanas. A parte inorgânica vai ser formada principalmente por íons fosfato e também por íons cálcio. Tem outros íons, como magnésio, bicarbonato, mas principalmente formando aqui a parte inorgânica da matriz, nós vamos ter íons cálcio e também íons fosfato, ok? Então, a gente olhando aí essa constituição, né, são as características que nós conseguimos observar. Então, aqui em maior aumento, ó, os osteoblastos, ó, desculpa, os osteócitos, né, dá para ver certinho aqui a lacuna, e aqui, ó, nós temos o tecido ósseo, tá? A matriz do tecido ósseo. Se a gente olhar aqui, nós temos essa camadinha que é o endócio, e aqui nós temos a medula óssea, né? Aqui nós temos a medula óssea. O que que eu vou encontrar de característico aqui nessa medula óssea? Granulócitos, tá? Então, são células que nós chamamos de granulócitos, que vão estar presentes aqui. Então, tudo isso aqui é granulócito que a gente vai observando aqui dentro. E os megacariócitos, que são células que são características aqui da medula óssea, que é exatamente essa célula aqui, que é uma célula em que eu tenho um citoplasma amplo, né? Eu tenho um núcleo que é lobulado e irregular, ó. Então, a gente consegue ver que ele é bem lobulado e bem irregular. Então, vamos correr nossa lâmina aqui, ó. Aqui eu tenho outro megacariócito, é fácil de identificar o megacariócito, porque ele é bem característico. Aqui, ó, temos outro megacariócito. Então, se a gente correr aqui a lâmina, ó, nós vamos encontrar vários megacariócitos aqui presente na medula óssea. Tá? Então, essas são as características que nós precisamos observar aqui na nossa lâmina de osso longo. Terminando, finalizando aqui a observação, não, então você vai aí esquematizar todas essas características que nós vimos. Voltando lá à nossa aula, nós temos a nossa próxima lâmina, que é a lâmina de ossificação intramembranosa. O que nós vamos observar nessa ossificação intramembranosa? Nós vamos identificar aqui a presença do mesênquima, que é um tecido conjuntivo embrionário, então é a partir do mesênquima que vai se formar, né, que as células vão se diferenciar em células ósseas, e nós vamos buscar os centros de ossificação. E lá nós vamos observar a presença de trabéculas ósseas irregulares, a presença das células osteoprogenitoras, dos osteoblastos, dos osteócitos e também da matriz óssea em formação. Então, são essas as características que nós vamos procurar na nossa lâmina de ossificação intramembranosa. Aqui a gente vai observar uma lâmina que é feita em rato e com coloração de hematoxilina e eosina. Vamos então começar com a nossa ossificação intramembranosa, voltando lá no nosso laminário digital, né, na nossa lâmina digital. Então, aqui a gente tem o corte, né, como um todo para a gente observar, e a gente consegue observar aqui que nós temos formação de tecido ósseo. Nós já temos formação de tecido ósseo espalhado aqui pela lâmina. Então, vamos observar, vamos aumentar aqui para que a gente consiga observar esse tecido ósseo sendo formado. Aqui a gente tem cartilagem, ó, né, aqui também cartilagem aqui em formação, servindo, né, como base aqui para ossificação. Aqui, ó, a gente tem uma área exatamente que a gente pode chamar de centro de ossificação. Ó. A gente tem várias trabéculas ósseas, ó, se iniciando, então, o tecido ósseo começando a se formar. Então, isso aqui tudo é trabécula óssea, veja que elas são bem irregulares, tá? Então, é tudo tecido ósseo que está se formando aqui. Esse tecido que a gente vê em volta, aqui, entre essas trabéculas, isso aqui é o mesênquima. Esse aqui é o tecido conjuntivo, né, embrionário, tá? Então, se a gente aumentar, vamos aumentar aqui para a gente observar. Então, aqui nós temos o mesênquima e aqui nós temos a trabécula óssea irregular. Que células eu vou observar aqui? Vamos aumentar para a gente ver. Aqui eu vou observar as células mesenquimais. Aqui
eu vou ter as células, né? Aqui eu vou ter osteoblastos, ó, aqui eu já tenho osteoblastos, que vão, né, começar a depositar a matriz óssea e acabam migrando para dentro dessa matriz e vão sendo circundados, produzindo e sendo ali circundados por essa matriz e acabam, né, aí presos dentro dessa matriz. Então, quando ele se torna preso dentro dessa matriz, ele se torna um osteócito. Então, aqui eu tenho um osteócito, aqui é um osteócito, aqui eu tenho um osteócito. Se a gente correr nossa lâmina aqui, ó, tudo isso aqui é osteócito, todas essas células são osteócitos. Essas aqui, ó, bem aqui, né, na adjacência aqui do tecido ósseo, aqui tudo é osteoblasto. E também célula osteoprogenitora. Esse rosa intenso aqui, que a gente vê quase um vermelho, isso aqui é a matriz óssea, tá? A matriz óssea que tem sua parte orgânica e inorgânica. Então, isso aqui é a matriz óssea em formação. Então, veja que as trabéculas ósseas, elas são, ó, irregulares. Então, nessa ossificação intramembranosa, né, nós vamos ter aí essas características histológicas. Lembrando que essa ossificação, ela vai começar onde? Ela vai começar lá na vida intrauterina, tá? Então, nós vamos ter a formação, o início da formação desse tecido ósseo, né? E evidenciado aqui pela presença dessas trabéculas ósseas. Então, se a gente diminuir aqui, ó, a gente observa a formação dessas trabéculas a partir, né, de células que vêm aqui deste mesênquima e, né, vão se diferenciar em osteoblastos. E esses osteoblastos começam aqui a secretar a matriz óssea e aí passam, né, a ser circundados aqui por essa matriz e tornam-se osteócitos. Então, aqui nessa lâmina, ó, são essas as características que nós vamos observar. Os osteócitos, os osteoblastos, as células mesenquimais, a nossa trabécula óssea aqui irregular, né, esse tecido ósseo em formação e aqui a nossa matriz óssea também em formação. Então, essas são as características da ossificação intramembranosa. Voltando lá no nosso slide, nós vamos então para o próximo tipo de ossificação, que é a endocondral. Na ossificação endocondral, nós vamos, né, observar esse tipo de ossificação lá no disco epifisário, tá? E lá nós vamos procurar, nós vamos identificar as zonas, né, que são as zonas de cartilagem repouso, de cartilagem seriada, de cartilagem hipertrófica, de cartilagem calcificada e a zona de ossificação. Lembrando que aqui, ó, nesse tipo de ossificação, o meu molde para a formação do tecido ósseo é aqui a cartilagem, tá? Então, aqui eu vou ter um molde de cartilagem que vai ser gradativamente substituído por tecido ósseo, ok? Então, voltando lá nas nossas lâminas, vamos voltar lá nas nossas lâminas, vamos olhar agora as características da ossificação endocondral. Então, onde que eu vou encontrar aqui? Eu vou olhar o disco epifisário, tá? Então, vou olhar essa região aqui e aqui, ó, eu vou achar esse tipo de calcificação. Então, né, tanto faz olhar de um lado como do outro, aqui, ó, nós vamos ter a calcificação endocondral, nessa região aqui, ó, tá? Então, nessa região aqui, eu vou ter a calcificação endocondral, bem aqui vai ser o meu centro de ossificação, tá? E aqui eu vou, então, identificar as 5 zonas então aí nesse tipo de ossificação e quais são as suas características histológicas. Então, vamos aumentar aqui um pouquinho, ó, para a gente observar exatamente essas zonas, para a gente conseguir diferenciar aqui essas zonas. Eu vou ter, então, aqui, né, a minha zona de cartilagem em repouso. Então, aqui, ó, eu tenho a minha zona de cartilagem em repouso, tá? Então, essa região aqui, ó, se a gente olhar, ó, é uma cartilagem normal, tá? Então, aqui eu vou ter cartilagem normal, ela não tem nenhuma diferenciação de uma
cartilagem, tá? Então, aqui eu tenho a cartilagem hialina sem qualquer tipo de alteração morfológica. Depois dessa zona aqui, nós vamos ter a zona de cartilagem seriada, que é essa daqui. Aqui, a gente já começa a ter algumas particularidades. As células que estão na cartilagem hialina são os condrócitos. Então, aqui eu tenho condrócitos normais, né? Porque aqui eu tenho uma cartilagem normal, uma cartilagem em repouso. Aqui, nessa zona de cartilagem seriada, os meus condrócitos, eles começam a se dividir muito rápido. E aí eles começam a formar essas colunas, essas pilhas mesmo, ó. Essas pilhas que são paralelas umas às outras, tá? E essas pilhas, esses condrócitos, eles vão se empilhando aqui no sentido longitudinal do osso. Então, essa é a característica aqui dessa cartilagem seriada. Acima dessa zona de cartilagem seriada, a gente vai ter a zona de cartilagem hipertrófica. Então, aqui, ó, a gente já começa a ter essa zona de cartilagem hipertrófica. Qual é a característica dessa camada aí? Nós vamos ter a presença desses condrócitos, mas aqui, ó, o condrócito, ele é enorme, né? Ele é muito volumoso, tá? Então, a matriz extracelular aqui entre um condrócito e outro, ó, ela é muito escassa. Se a gente olhar aqui, né? Olha o tanto de matriz que tem aqui entre um condrócito e outro. Aqui, ó, a gente tem o condrócito e é muito escassa a quantidade de matriz extracelular. Além de que esses condrócitos aqui, ó, eles são hipertróficos, tá? E aí, esses condrócitos, eles acabam entrando em apoptose e morrem. Na zona de cartilagem calcificada, que é essa mais externa aqui, ó, nesse local aqui, o que que eu vou ter? Eu vou ter uma zona, né? Ela é mais estreita, uma zona mais estreita aqui. E ela, nesse local, a gente já começa a observar o quê? A mineralização, tá? Então, aqui, nesse espaço aqui, ó, entre, né, entre os condrócitos aqui, que no caso aqui já são condrócitos mortos, né, nesse espaço extracelular aqui, nessa matriz extracelular, a gente já começa a observar a mineralização, tá? Então, eu vou observar aqui, né, essa matriz matriz extracelular mineralizada já e a presença aqui de restos de condrócitos. E a última zona é essa daqui, mais externa, ó. Então, vamos puxar aqui para a gente observar essa daqui, que é a zona de ossificação, tá? Então, aqui a gente já tem, ó, o início da formação do tecido ósseo. Então, a gente tem trabéculas ósseas aqui já formadas, tá? Aqui, o que que a gente vai ter? A gente vai ter, além do tecido ósseo se formando, a gente vai ter restos, ó, como aqui é observado aqui. Então, se a gente olhar aqui, ó, isso aqui é tecido ósseo em formação. Eu vejo aqui dentro do meu tecido ósseo, ó, já células, e essas células são osteócitos. Mas eu ainda percebo que há aqui, ó, zonas de cartilagem hialina, tá? Então, ainda se encontra zonas de cartilagem, áreas com cartilagem hialina. Essas células aqui, ó, da periferia desse tecido em formação, são osteoblastos, são células osteoprogenitoras, tá? Elas vão formar uma camada contínua aqui, ó, ao redor desse tecido ósseo aqui, que está em formação. Células osteoprogenitoras e também os osteoblastos. E aí, esses osteoblastos, da mesma forma, vão secretando, né, matriz extracelular e vão, né, sendo circundados aqui por essa matriz, e dessa forma o tecido ósseo vai sendo formado e eles passam, então, a ser chamados de osteócitos, tá? Então, essas estruturas aqui, ó, são espículas ósseas, são ossos, né? É tecido ósseo em formação e que ainda, né, apresentam aqui, em alguns locais, a presença dessa cartilagem hialina, tá? Então, essas são as 5 zonas que a gente precisa identificar aqui e as suas características. Aqui, ó, um osteócito, tá? Então, é um osteoblasto que migrou aí para a cartilagem hialina e acabou, né, produzindo aí matriz extracelular e dessa forma, então, o tecido ósseo ele começa a se formar. Lembrando que esse tipo de ossificação é uma ossificação que tem como molde a cartilagem hialina. Voltando lá, então, aos nossos slides, nós vamos, então, para a nossa próxima lâmina, que é a lâmina de disco intervertebral.
Então, no disco intervertebral, que é aquele disco que vai estar lá, né, uma vértebra, a outra vértebra vai estar aqui entre as minhas vértebras, esse disco ele é formado por duas regiões. Uma região mais interna, que nós chamamos de núcleo pulposo, e uma área, né, mais externa, que nós chamamos de anel fibroso. Então, nós vamos localizar o núcleo pulposo e nós vamos localizar aqui o anel fibroso, né, identificando aí nesse anel fibroso a presença da fibrocartilagem e lá na fibrocartilagem a presença dos condrócitos, que são as células, né, que povoam, né, que povoam ali o tecido cartilaginoso. Nesse caso aí, é um tipo de cartilagem, que é a fibrocartilagem ou cartilagem fibrosa, um dos tipos de cartilagem que nós temos. Nós temos a elástica, a hialina e a fibrocartilagem. Então, o disco intervertebral, nós vamos buscar ali a fibrocartilagem para observar as suas características. Voltando, então, nas nossas lâminas, vamos buscar aqui o nosso disco intervertebral. Então, aqui a gente consegue observar a presença, ó, do meu disco intervertebral aqui, ó. Aqui eu tenho meu disco intervertebral, tá? Então, nós vamos observar aqui, ó, que nós temos uma região mais interna, que é o núcleo pulposo, e nós temos essa região aqui, ó, mais externa, que é o anel fibroso. Então, vamos aumentar aqui para a gente ver as características dessa estrutura. Então, aqui é o núcleo pulposo e aqui eu tenho o meu anel fibroso, onde eu vou encontrar, né, a minha fibrocartilagem. Então, isso daí é fibrocartilagem, tá? A fibrocartilagem não tem pericôndrio, então eu não vou encontrar aqui, ó, revestindo aqui a minha fibrocartilagem, o pericôndrio. Cartilagem que tem pericôndrio é só hialina e elástica. Na fibrocartilagem a gente não encontra o pericôndrio. Aqui do meu anel fibroso, o que que eu vou ter formando aqui o meu anel fibroso? É, né, fibrocartilagem, e na fibrocartilagem eu vou ter o quê? A presença de feixes de fibras, né, de feixes colágenos aqui, e aqui no caso vão formar, ó, camadas concêntricas, exatamente o que a gente consegue observar aqui. Vamos aumentar aqui para a gente observar essas características. Então, aqui eu tenho a minha fibrocartilagem, não tem pericôndrio aqui revestindo externamente, e aqui eu consigo observar, ó, que eu tenho o quê? Fibras colágenas e que elas estão dispostas como se fossem camadas concêntricas, tá? Então, essa daí é a fibrocartilagem. Essas células que nós vemos aqui dentro, ó, são os condrócitos. Isso aqui tudo é condrócito. Vamos aumentar aqui para a gente observar. Ó, condrócito, aqui tudo é condrócito. Olha a fibra colágena mais espessa e bem, né, com essa conformação aqui, ó, concêntrica, tá? Então, isso aqui é fibrocartilagem. E aqui, no interior, nós vamos ter aqui o núcleo pulposo, né? Então, enquanto eu tenho aqui na minha fibrocartilagem os meus condrócitos como principais constituintes celulares, aqui no meu núcleo pulposo, eu vou ter a presença dessas células, ó, que são mais arredondadas, né? Então, a gente observa aqui que são células mais arredondadas e elas estão espalhadas aqui no interior de um líquido viscoso que é rico em ácido hialurônico e que tem aí uma quantidade pequena, mas tem de colágeno tipo 2, tá? Então, esse disco intervertebral, ele atua aí como um amortecedor, né? E como um coxim mesmo. E aí ele vai evitar o desgaste dos ossos das vértebras, né, ali da região do corpo vertebral, vai permitir alguns movimentos da coluna vertebral e também vai acabar absorvendo impactos. Então, tem função aí também de proteção. E conforme a gente vai envelhecendo, né, essa fibrocartilagem, ela vai sendo gradualmente aí substituída, tá? Conforme a gente vai envelhecendo. Voltando nas nossas lâminas, nós temos a nossa última lâmina, que é a lâmina de tendão. E na lâmina de tendão, o que que a gente vai observar?
a presença de um tecido conjuntivo denso, então o tendão é formado de tecido conjuntivo denso, e a presença de células, fibroblastos e fibrócitos. Então, essas são as características histológicas que são importantes, que devem ser observadas aí no tecido do tendão. E lembrando que o tendão é a estrutura que vai fazer a união dos músculos esqueléticos aos nossos ossos, tá? Então, nós vamos observar, vamos voltar lá nas nossas lâminas, para a gente observar aqui, ó, um corte de um tendão, tá? Então, aqui eu tenho um tendão, isso aqui é um corte de um tendão, então a gente vai observar essas características histológicas. Então, se a gente olhar aqui, ó, vamos aumentar, porque senão a gente não consegue perceber essas características histológicas. E a gente vai ver que esse tendão ele é formado, ó, por feixes de fibras colágenas, tá? Então, esse aqui é um feixe de fibra colágena, esse aqui é um feixe de fibra colágena. Então, são feixes de fibras colágenas que são espessos, ó. Se a gente olhar, ó a espessura. Olha aqui a espessura. Né? Então, ó, são fibras colágenas espessas. E essas fibras, elas estão paralelas, a gente consegue observar que elas estão paralelas entre si, tá? Dentro dessas fibras colágenas, vamos aumentar para a gente observar aqui, ó a espessura da fibra colágena, né? Dentro, a gente vai observar, ó, o núcleo de células. Tá? A gente não consegue observar o citoplasma, mas a gente consegue observar o núcleo das células que estão presentes aí neste tecido conjuntivo, tá? Presentes nesse tecido conjuntivo do tendão, tá? Que é um tecido conjuntivo denso modelado. Então, esses núcleos, se a gente observar, ó, são núcleos alongados, tá? Então, a presença aí de núcleos alongados que estão aí paralelos, ó, às fibras colágenas, então a gente observa que eles estão paralelos às fibras colágenas e que tem um citoplasma que a gente quase não consegue observar, tá? Então, essas células são os fibrócitos, tá? Então, no tendão, o que a gente tem que observar é exatamente isso, ó, a presença desse tecido conjuntivo denso modelado e a presença das células, né, que tem aí núcleos alongados paralelos às fibras colágenas, que são chamados de fibrócitos, tá? Então, essas são as características importantes do tecido que forma o tendão. Voltando, então, na nossa aula, nós vamos iniciar a nossa segunda parte da nossa aula. Nessa segunda parte da aula, nós vamos avaliar as características anatômicas do tecido ósseo. Ou seja, nós vamos ver quais são os principais ossos que formam o nosso esqueleto, tá? Então, nós vamos ver os principais. A gente não consegue ver todos, mas nós vamos ver os principais, os mais importantes para o nosso corpo. Okay? Então, para utilizar, para a gente fazer essa verificação do tecido ósseo, nós vamos lançar mão de uma plataforma digital. Então, vamos conhecer quais são os procedimentos que nós vamos realizar nessa segunda parte da nossa aula, em que nós verificaremos as estruturas anatômicas principais do tecido ósseo. Vamos lá comigo, então, para a gente observar. Vamos, então, aqui para os objetivos dessa parte da aula, dessa parte em que faz a análise anatômica. Nós vamos utilizar o Atlas Digital, que está disponível lá na biblioteca virtual, que é a nossa base OVID, e nessa base OVID nós vamos, então, observar e identificar os ossos, os principais ossos do nosso corpo. Nós vamos olhar a coluna vertebral, estruturas associadas, ossos do crânio, dos membros superior e inferior, das cinturas pélvicas e escapular, os ossos do tórax e também já aproveitaremos para observar os principais tendões e aponeuroses que formam o nosso corpo. Okay? Então, nós vamos abrir a nossa base OVID para que a gente possa, então, observar os nossos ossos, os principais ossos do nosso corpo. Então, vamos lá abrir nossa base OVID. Então, na nossa base OVID, nós vamos, então, aqui, buscando a nossa base OVID. Aqui eu tenho o osso, né? Aqui eu tenho todos os ossos do nosso corpo. Então, aqui eu tenho os ossos do meu esqueleto, aqui para mostrar, né, que todos esses ossos formam o esqueleto, que é um arcabouço que protege e sustenta o nosso corpo. Voltando, nós vamos começar observando aqui
o esqueleto, né? Os ossos do esqueleto, mas nós vamos subdividir esse esqueleto, porque ele é formado pelo esqueleto axial e pelo esqueleto apendicular. Vamos começar aqui pelo esqueleto axial, então nós vamos lá no search e vamos digitar axial e vamos buscar aqui o esqueleto axial, ó, tá aqui, nós vamos clicar e ele vai abrir as partes do esqueleto que formam esse esqueleto axial. Então, o esqueleto axial, ele é formado aqui pelos ossos do crânio, pelos ossos aqui da caixa torácica e também pelos ossos da coluna vertebral. Então, esses ossos formam o que nós chamamos de esqueleto axial. Além além do esqueleto axial, nós temos uma outra subdivisão do esqueleto que é chamado de esqueleto apendicular. Mas nós vamos iniciar aqui pelo esqueleto axial. Nós vamos começar aqui pelos ossos do crânio. Então, nós vamos observar aqui os ossos, né, aqui do crânio. Então, vamos aumentar aqui para a gente observar. Então, aqui, olhando aqui, né, o nosso esqueleto, vamos colocar aqui o nosso joystick para a gente conseguir aqui aumentar e diminuir mais facilmente, tá? Então, vamos posicionar aqui melhor o crânio para que a gente consiga observar aqui os ossos, né? Então, aqui são os ossos da face e nós temos aqui os ossos do crânio. Vou remover aqui só para ficar mais fácil. Então, aqui, como ossos aqui do crânio, nós vamos ter o quê? O osso frontal. Aqui nós temos o osso frontal, que é um osso único. Nós temos aqui o osso parietal. Na verdade, nós temos dois ossos, né, parietais. Então, é um par de osso parietal. Então, um desse lado e o outro desse lado. Nós temos aqui, ó, na região da têmpora, nós temos o osso temporal, também é um par. Então, se a gente girar aqui para o outro lado, a gente vai observar que aqui, ó, nós temos o outro osso temporal. E aqui, ó, na região posterior do crânio, nós vamos ter o osso occipital, que assim como o frontal é um osso único, tá? E vai formar aqui a porção, né, a parte posterior do crânio e a maior parte aqui, ó, da base do crânio, ok? E aqui a gente consegue observar, se a gente remover aqui esse ligamento, que é o ligamento nucal, a gente vai observar que é por aqui, ó, pelo forame magno, que a medula espinal vai acabar adentrando, né, saindo, né, aqui da região do encéfalo, até aqui é o encéfalo, e a partir daqui nós temos a medula espinal que vai correr aqui dentro da coluna vertebral, ok? Aqui a gente já pode observar que nós temos suturas. Essa sutura aqui, ó, que está correndo aqui é a sutura lambdoidea. Esta daqui é a sutura sagital e essa daqui, ó, é a sutura coronal, tá? Então, são as suturas que nós temos aí nos ossos do crânio. Girando aqui, nós vamos observar os ossos da face. Aqui nos ossos da face, nós temos a mandíbula, nós temos a maxila, que na verdade são duas, direita e esquerda. Nós temos também formando os ossos da face. Claro que nós temos 14 ossos, tá? Formando aqui a face, mas nós estamos falando dos principais. Aqui eu tenho o zigomático, se a gente olhar aqui, ó, aqui é o arco do zigomático. Aqui dentro da órbita, nós vamos ter aqui os ossos lacrimais, tá? Um de um lado. E aqui, ó, a gente tem o outro, do outro lado, osso lacrimal. E aqui nós temos, bem aqui, ó, o osso nasal, né? Os ossos nasais, um de cada lado aí, tá? Formando os principais ossos do crânio, da região da face. Então, no crânio nós temos aí 8 ossos e aqui na face nós temos 14 ossos formando essa região. Nós vamos então aqui para a caixa torácica, então vamos subir um pouquinho aqui para a gente observar a caixa torácica que é formada
pelos ossos, né, da costela, das costelas, então tudo isso aqui é costela, e aqui pelo osso que nós chamamos de externo, tá? Então aqui nós temos o externo formando a caixa torácica e as costelas. O externo ele é dividido em 3 partes. Aqui o manúbrio, o corpo do externo e aqui, ó, essa porçãozinha final aqui, ó, que é chamada de processo chifoide. As 7 primeiras costelas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daqui para cima, ó, nós chamamos de costelas verdadeiras. Nós temos 12 pares de costelas. Então, as 7 primeiras, elas são as costelas verdadeiras. Por quê? Porque elas vão se articular aqui, ó, diretamente com o externo. E elas se articulam aqui com o externo nessa região aqui, ó. Se a gente vê ela uma região com uma coloração um pouco mais diferente, ó, né? Essa região aqui é a região em que nós temos as cartilagens costais. Então, essas 7 primeiras aqui, as costelas verdadeiras, elas se articulam com o externo aqui através dessas cartilagens costais. Os 5 pares restantes, então vamos subir aqui para a gente observar. Ó. Os 5 pares restantes, né, que vão ser essas 3 aqui, ó, e mais essas 2 aqui, são as costelas falsas. Por quê? Porque as 3 primeiras aqui, das falsas, elas não se articulam diretamente com o externo. Elas vão se articular aqui com a cartilagem aqui, costal da 7ª, né, do 7º par de costela, e aí sim é que indiretamente vai acabar se articulando com o externo. E as 2 últimas, ó, elas não se articulam nunca com o externo. Essas daqui são as costelas, que nós chamamos de costelas flutuantes, tá? Elas nunca se articulam com o externo. E posteriormente, ó, se a gente observar aqui, posteriormente, nós vamos ter aqui o quê? As costelas, ó, se articulando com as vértebras. Então, se a gente olhar aqui, ó, as costelas posteriormente acabam se articulando aqui com as vértebras, tá? Essa região aqui, ó, é a região que nós chamamos de corpo da costela e aqui, ó, nessa região nós temos as cartilagens costais, tá? Formando aí os ossos que compõem a caixa torácica. Falando aí ainda dos ossos, né? Além, né, dos ossos aí que compõem a caixa torácica, nós vamos ter também os ossos que compõem a coluna vertebral, fazendo parte aqui, ó, né, fazendo parte desse esqueleto que nós chamamos de esqueleto axial. Então, para observar, nós vamos essa região, essa coluna vertebral, nós vamos aqui no search novamente, ó, e a gente vem aqui e coloca, ó, vertebral. E aí aqui a gente consegue encontrar aqui. Então vai digitar isso aqui, vertebral column, e aqui a gente vai observar a coluna vertebral como um todo. A coluna vertebral, ela, né, tá aqui, ela tem aí 26 vértebras que formam a coluna vertebral. Tá? Algumas fundidas, como aqui no sacro e no cóccix, mas nós temos 26 vértebras formando aqui a coluna vertebral. E a coluna vertebral, ela pode ser dividida em regiões. Nós temos a região cervical, a região torácica, a região lombar, a região do sacro e aqui, ó, a região coxígea. Tá? Então, são as regiões. Na região cervical, eu vou ter 7 vértebras. Na torácica, eu tenho 12 vértebras. Aqui na lombar, eu vou ter 5 vértebras. Aqui no sacro, eu vou ter 5 vértebras sacrais, só que aqui elas são... E aqui no cóccix, eu vou ter 4 vértebras coxígeas, que também são vértebras fundidas. Tá? Então, essas são as subdivisões, as regiões da coluna vertebral. Se a gente, né, for olhar lateralmente aqui a coluna vertebral, o que nós vamos ter? Então, vamos observar aqui lateralmente a coluna vertebral. Eu vou observar que a minha coluna vertebral, ela tem o quê? Ela tem curvaturas, né? Então, se a gente observar aqui, ó,
lateralmente, a minha coluna vertebral, ela tem curvaturas. Ela tem aqui, ó, a curvatura cervical, que é uma curvatura convexa. Aqui eu tenho, ó, a curvatura torácica, que é uma curvatura côncava. Aqui eu tenho a terceira curvatura, ó. Aqui eu tenho a minha terceira curvatura, que é a curvatura lombar, que é uma curvatura também convexa. E aqui, ó, nessa região aqui, eu vou ter, ó, então se a gente virar aqui, a gente consegue ver melhor, ó. Aqui, ó, eu tenho uma outra curvatura, ó, que é a curvatura sacral, que é uma curvatura côncava, tá? Então, eu tenho essas curvaturas que são curvaturas consideradas normais da coluna vertebral. Ainda aqui na coluna vertebral, o que eu vou encontrar? Essas estruturas aqui, ó, que são os discos intervertebrais. Então, vamos aumentar aqui para a gente conseguir observar. Então, aqui, ó, eu tenho o corpo, né? Eu tenho uma vértebra, as minhas vértebras, eu tenho o corpo aqui da vértebra, tá? Então, aqui eu tenho o corpo da vértebra, aqui eu tenho o corpo da vértebra adjacente, e entre elas eu tenho aqui o meu disco intervertebral, tá? Então, esse disco intervertebral, ele vai estar de onde a onde aqui na minha coluna vertebral? Vai estar aqui desde a minha segunda vértebra, tá? Então, aqui, essa daqui, ó, desde aqui da minha segunda vértebra até chegar aqui na região do sacro, eu vou ter aí a presença desses discos intervertebrais, tá? Então, esses discos, eles formam articulações fortes e isso acaba permitindo, né, que a coluna vertebral realize alguns movimentos. E também esses discos, eles servem para absorver os impactos verticais, tá? Então, esses daí são os discos intervertebrais. Se a gente olhar aqui, ó, se a gente olhar aqui na região mais superior aqui da coluna vertebral, a gente vai observar que as duas primeiras vértebras, elas têm uma anatomia diferente, tá? Então, a anatomia delas é diferente das demais vértebras. Então, vamos tirar isso aqui para a gente conseguir observar aqui essas vértebras. A primeira vértebra aqui da coluna cervical, então aqui nós temos, ó, se a gente olhar, ó, olha como é a estrutura dessa vértebra, olha como é a estrutura aqui da minha primeira vértebra. Essa primeira vértebra é o Atlas. O Atlas sustenta o peso da cabeça aí, né? Então esse nome vem da mitologia, né, da mitologia grega que tinha lá, né, o Atlas, que sustentava todo o peso do mundo. Então, por isso, esse nome, porque sustenta aí o peso da cabeça. Além aí da presença do Atlas, né, nós vamos ter aí também a segunda vértebra cervical, também com uma morfologia bem diferente do resto das vértebras, que é o áxis, tá? Então, essas duas primeiras vértebras aqui, ó, elas têm uma anatomia diferente, uma estrutura, né, morfológica aí diferente das demais vértebras que nós temos aqui ao longo da coluna vertebral, ok? Se a gente for lá para a região sacral e observar aqui as características anatômicas da região do sacro, né? Lembrando que o sacro, ele é formado aí por 5 vértebras unidas, né, fundidas. Então, aqui a vista posterior aqui do sacro, vamos ver isso aqui, esse ligamento aqui, a gente vai observar que ele parece um triângulo, assim como o cóccix, ó, parece um triângulo, né, uma forma aí mais triangular. E aqui o sacro, ele é formado por 5 vértebras unidas, né? E aqui a gente vai observar a presença desses forames, ó. Esses forames são chamados de forames sacrais posteriores, tá? Então, nós temos aqui os forames sacrais e nós temos, ó, aqui a região de crista sacral, tá? Então, essa aqui é a região do sacro. Aqui nós temos o cóccix, que é formado também por vértebras fundidas, né? Aqui, na verdade, nós temos, né, 4
geralmente são 4 vértebras fundidas, elas vão se fundir aí durante, né, o crescimento do indivíduo, fechando, né, fundindo, né, formando uma estrutura única que é aí a região do cóccix, tá? Então, essas são aí as características anatômicas aqui da coluna vertebral. Então, estes são os ossos que formam aqui, né, a coluna vertebral, as nossas vértebras, e nós vimos também que tanto, né, que tanto os ossos da coluna como também os ossos do crânio e os ossos da caixa torácica vão formar uma, né, das divisões do esqueleto que nós chamamos de esqueleto axial. E o esqueleto apendicular, né? O esqueleto ele pode ser dividido em apendicular e axial. O axial, ossos da cabeça, do tronco, né, ali região de caixa torácica e coluna vertebral. E o apendicular, axial, lembra o quê? Eixo. Então, é o eixo de sustentação. Então, nosso eixo de sustentação é o quê? Coluna, cabeça, caixa torácica. O que fica, né, mais pendente, como a gente poderia falar, é o apendicular. E aí nós vamos ter o quê? Região dos cíngulos, tá? Ou antigamente era muito chamado de cinturas, e aí nós vamos ter os cíngulos do membro superior, nós temos 2, ou antigamente chamado de cinturas escapulares, nós temos a região dos cíngulos, do cíngulo do membro inferior, que é a cintura pélvica, e nós temos os ossos dos membros superiores e inferiores fazendo parte do esqueleto apendicular. Então, vamos lá para o nosso Atlas Digital para a gente, então, conhecer, né, quais são os principais ossos que fazem parte desse esqueleto. Então, nós vamos aqui no Search e vamos digitar apendicular. E quando a gente digita apendicular, vai aqui aparecer os ossos que fazem parte do esqueleto apendicular. Como eu falei, nós vamos ter aqui, ó, a cintura escapular ou cíngulo, né, do membro superior, são 2. Nós vamos ter os ossos do membro superior. Nós vamos ter aqui o cíngulo do membro inferior ou cintura pélvica e aqui, né, os ossos dos membros inferiores. Então, esses são os ossos que formam o esqueleto apendicular. Nós vamos começar aqui, ó, pelos cíngulos do membro superior. Então, vamos aumentar um pouquinho aqui para a gente conseguir observar as características dessa região. Então, vamos posicionar aqui. O cíngulo do membro superior, ele é formado aqui por 2 ossos, tá? Vai ser formado aqui pela clavícula e aqui pela escápula, tá? Então, esses são os 2 ossos que vão formar aqui o cíngulo do membro superior, a clavícula e aqui a escápula. Se a gente girar o nosso esqueleto, ó, a gente tem uma vista posterior aqui da nossa escápula, tá? Então, esses daqui são os cíngulos dos membros superiores. E o meu membro superior, ele é formado por que ossos? Que ossos eu encontro aqui no meu braço e no meu antebraço? Aqui, né, nós vamos encontrar o húmero, né, formando aí o membro superior, e nós vamos encontrar também, além do húmero, lembrando que o húmero é um osso longo, né? O comprimento dele é muito maior que a espessura dele, então a classificação dele é como osso longo. Aqui nós temos a una e aqui nós temos o rádio. É fácil a gente, né, gravar qual é o osso aqui. Por quê? Porque o rádio, quando a gente lembra de rádio, a gente lembra de quê? De antena. Antigamente, né, todo rádio tinha uma antena, tá? Então, a antena aqui, ó, é o polegar. Então, o osso que fica do lado, né, do polegar é o osso que é chamado de rádio. O outro osso vai ser aqui do antebraço, vai ser aqui a una, tá? Então, são os ossos do membro superior. Faz parte também desses ossos aqui os ossos da mão, tá? Então, aqui, ó, se eu remover aqui esses ligamentos aqui, ó, então aqui a gente tem o ligamento, né, palmar do carpo. Aqui, se a gente remover esses ligamentos aqui, ó, a gente vai observar que aqui, por trás desses ligamentos, eu vou ter o quê? Eu vou ter
os ossos da região que nós chamamos de carpo, tá? Então, aqui, ó, deixa eu aumentar mais um pouquinho para a gente conseguir ver melhor. Aqui eu vou ter os ossos do carpo. Deixa eu tirar isso aqui, vamos tirando esses ligamentos aqui, para ficar mais fácil da gente observar. Então, removendo aqui. Vamos removendo esses ligamentos, ó. Esses ossos aqui, que formam aí o carpo, na verdade, nós temos 8 ossos carpais. Então, aqui, ó, nós vamos ter 8 ossos, e esses ossos, ó, se a gente for olhar, ó, eles são unidos uns aos outros por ligamentos, tá? Então, a gente tem vários ligamentos aqui dentro que acabam unindo esses ossos. Nós temos 8 ossos, a gente não precisa, né, decorar quais são esses ossos. O importante é a gente saber que são ossos aqui, né, que fazem parte do carpo, que são ossos que são classificados como ossos curtos. Se a gente olhar, ó, né, o comprimento é quase que a espessura dele, por isso que é classificado como um osso curto. Nós temos ainda aqui os ossos que nós chamamos de metacarpo. Então, nós temos 5 ossos metacarpais, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, em cada mão nós vamos ter 5 ossos metacarpais, são ossos longos, ó, mais compridos do que largos. Então, são ossos longos, não confundam. Aqui, os ossos do carpo são ossos curtos, do metacarpo são ossos longos, assim como as falanges também são formadas por ossos longos. Então, aqui nós temos os ossos das falanges. Falange proximal, aqui, tá? Então, aqui é a minha falange proximal, aqui é a minha falange média e aqui a minha falange distal. O único dedo que não tem essas 3 falanges é aqui o polegar. Tá? O polegar aqui é o metacarpo, aqui eu tenho a falange proximal e aqui eu tenho a falange distal. A gente não tem a falange intermediária. Tá? Então, esses são os principais ossos aí do carpo. E claro, nós temos aqui os ligamentos, né? Aqui é o ligamento metacarpal transverso, o ligamento profundo, tá? Aqui nessas estruturas. Voltando aqui, diminuindo um pouquinho para a gente conseguir observar aqui, nós temos a região, né, do cíngulo do membro inferior, que é aqui, ó, a cintura pélvica, né, o quadril. Essa região ela é formada por 2 ossos, este aqui e este aqui, que são chamados de ossos do quadril, que são unidos aqui pela sínfise púbica, tá? Na verdade, o osso do quadril, cada um, né, dos ossos do quadril, ele é formado por 3 ossos fundidos. Este daqui, que é o ilho, o pubis, e aqui mais posterior, que se a gente girar aqui a gente consegue observar melhor ele, ó, que é aqui o isquio, tá? Então, esses 3 ossos fundidos vão formar aqui o que nós chamamos de osso do quadril. Se a gente olhar aqui no nosso ilho, ó, a gente vai observar essa região aqui é chamada de crista ilíaca e aqui nós temos a fossa ilíaca, tá? Os ossos do quadril unidos aqui pela sínfise púbica. Aqui nós temos 2 ligamentos bem importantes, tá? Que aqui é o ligamento ilho-femoral, né? Então liga aqui o osso, que é o ilho, ao fêmur, que já faz parte dos ossos do membro inferior, e nós temos ainda aqui o ligamento pubo, né, femoral, tá? Que vai ligar aqui o pubis, que é este osso aqui, o pubis aqui ao fêmur, ok? Então, são 2 ligamentos bastante importantes que nós temos aí nessa região. Nós temos ainda, né, aqui fazendo parte dos ossos do esqueleto apendicular, nós temos aqui o fêmur, né, que é um osso longo, né, ó, mais comprido do que espesso, e se a gente correr aqui, ó, a gente vai observar, né, os outros ossos que fazem parte aqui do membro inferior. Nós temos aqui a tíbia, aqui a fíbula, e entre, né, aqui na articulação do joelho, nós vamos ter a patela, tá? A patela que
né, ela é recoberta aqui pelo ligamento patelar, né? Na verdade, ele é aqui, passa por cima da patela e vem aqui nessa região. Então, aqui nós temos o ligamento patelar. Se a gente remover aqui o ligamento patelar, a gente vai achar aqui, né, a patela, tá? Então, aqui, vamos remover aqui, só para a gente ver a localização aqui da patela, né? Então, aqui, removendo o ligamento, aqui a gente vai ter, então, a patela. Lembrando que a patela é um osso que é classificado como osso sesamoide, tá? E aqui embaixo nós vamos ter os pés, né? O que que eu vou achar aqui, o que que eu vou ter de importante aqui nos ossos dos pés? Então, vamos aumentar aqui um pouquinho. Vamos chegar lá nos pés e observar aqui a estrutura dos pés, tá? Então, aqui a gente vai observar, ó, nós temos aqui o retináculo, que a gente chama, tá? O retináculo inferior, né, dos músculos extensores, tá? Então, ele pega toda essa região aqui. Aqui, ó, nós temos esse retináculo dos músculos extensores, mais a porção superior, tá? Aqui nessa região do tornozelo. E aqui nós vamos ter, vou aumentar um pouquinho mais aqui. Vou aumentar aqui para a gente observar. Ó, então, nessa região aqui eu vou ter os ossos do tarso, tá? Então, na mão é carpo, aqui é tarso. Tá? Então, nós vamos ter aqui os ossos do tarso. O tarso ele é formado por 7 ossos, inclusive o calcâneo, que é o osso que vai estar aqui, ó, no calcanhar, tá? Então, esse aqui é o calcâneo, faz parte dos ossos do tarso. Então, se a gente voltar aqui para observar, ó, então aqui nós temos os ossos do tarso, são 7 ossos que também estão interligados aqui, ó, por ligamentos, tá? A gente também não precisa decorar aqui quais são esses ossos do tarso, tá? É só para a gente saber que são ossos curtos, ó, se a gente olhar, são ossos curtos, né? A largura dele, o comprimento dele mais ou menos igual à espessura, então são classificados como ossos curtos. Se a gente olhar aqui, ó, nós vamos observar que aqui também nós temos não é metacarpo, mas é metatarso, formado por ossos longos, ó. Então, aqui nós temos esses ossos, né? Então, esse metatarso é um osso longo, são 5, ó, um para cada dedo. E nós temos também as falanges. Então, isso aqui tudo, ó, é falange. 3 falanges, né? 4 dedos apresentando 3 falanges, a proximal, a média e a distal. E aqui o dedão do pé, que nós chamamos de hallux, formado aqui por 2 falanges, a proximal e aqui a falange distal, tá? Então, esses ossos são os ossos aqui que formam o nosso pé. A gente tem aqui, né, os ligamentos metatarsais transversos profundos. Ainda aqui, né, nós vamos ter o ligamento medial, tá? E aqui, o que a gente chama de parte tibio-navicular, também desse ligamento medial. Então, se a gente girar aqui, ó, nós vamos ter aqui o calcâneo, tá? Aqui é uma parte daquele retináculo, mas aqui já é o retináculo perional, tá? Inferior. Então, aqui uma vista posterior aqui, ó, do calcâneo. E se a gente olhar o pé por baixo, ó, vamos voltar ele aqui na posição normal e vamos girar isso aqui para a gente observar. Então, olhando aqui o pé por baixo, o que que a gente vai observar aqui? A gente vai observar que aqui no nosso pé, a gente tem aqui estruturas, né, que são, na verdade, são uma aponeurose, né? É como se fosse um tendão, mas aí num formato de um leque, que é chamada aí de aponeurose plantar, tá? Então, essa aqui é, nos 2 pés, a gente consegue observar a aponeurose aí plantar,
que é importante que a gente observe. E aqui, inferior, né, na porção inferior a essa aponeurose, nós temos o ligamento plantar longo. Tá? Então, essas são as estruturas que são importantes que a gente observe aí nos ossos do pé. Além dessas estruturas, né, que nós temos aqui, todas esses ligamentos, todas essas aponeuroses aqui, ossos que formam aí o membro inferior, além dessas estruturas, nós temos, claro, outros ligamentos no nosso corpo, né, outras aponeuroses, mas para a gente observar aqui, nós vamos procurar aqui, né, a parte deixa eu cancelar aqui, é mais fácil a gente vir aqui, ó, no nosso menu, e aqui a gente busca o sistema muscular. Aqui dentro do sistema muscular, a gente vai buscar vamos buscar os músculos aqui. O sistema muscular, né? Uma vista inteira aqui desse sistema muscular. Para quê? Para a gente conseguir observar a presença de algumas aponeuroses que são importantes aqui para serem observadas, tá? Então, nós vamos observar que nós temos aqui, ó, se a gente for olhar, ó, aqui, nessa região aqui, ó, essa região aqui, nós temos a aponeurose epicrânica. Aqui, né? Aqui onde nós temos aqui o músculo oblíquo externo, nós vamos ter a aponeurose do músculo oblíquo externo. Então, isso aqui que a gente vê esbranquiçado aqui é essa aponeurose do músculo oblíquo externo. Tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, ela é bem extensa. Tá? Então, essa daqui é a aponeurose do músculo oblíquo externo. E se a gente virar e olhar o dorso, né, a gente vai observar aqui uma outra aponeurose, ó. Veja que é um tecido conjuntivo no formato de um leque aí, né? Parece um leque. Essa daí é a aponeurose, essa daqui é a aponeurose tóraco-lombar. Se a gente descer aqui esse torso, nós vamos observar lá na região do calcanhar. Vamos lá na região do calcanhar, para a gente observar um tendão que é bastante importante e bem conhecido, tá? Que é o tendão do calcâneo. Vamos olhar aqui. Então, nós temos aqui o osso calcâneo, e aqui, ó, nessa região aqui, nós vamos ter, né? Então, essa região aqui, nós vamos ter o tendão do calcâneo, que é muito conhecido como tendão de Aquiles, né? Então, quando fala, o calcanhar de Aquiles, o tendão de Aquiles, é a essa região aqui que nós estamos nos referindo, tá? Então, esses são aí os principais ligamentos, os principais aponeuroses que nós temos no nosso corpo. É óbvio que nós temos muitos outros ossos, nós temos muitos outros ligamentos, outras aponeuroses, mas essas são as principais que a gente precisa tomar conhecimento, tá? Então, a gente ficaria aqui horas olhando o Atlas e buscando todos esses diferentes ossos, diferentes ligamentos. Só lá naquela região de tarso e de carpo, nós temos dezenas de ligamentos ali unindo aqueles ossos, tá? Mas para a gente saber que eles existem, que têm funções definidas, né, dentro do sistema locomotor e que são importantes para o funcionamento desse sistema. Nós vamos, então, finalizando aqui a nossa segunda aula prática da disciplina de Ciências Morfofuncionais dos Sistemas Tegumentar, Reprodutor e Locomotor, essa aula que tratou do sistema ósseo, né, da importância desse sistema, das características histológicas dele e também das suas principais estruturas anatômicas, dos principais ossos que formam o nosso corpo. Nós vamos então ficando por aqui e eu te vejo numa próxima aula. Até lá!
Boa noite para quem eu ainda não cumprimentei, que entrou durante o vídeo. Eu vou abrir para vocês primeiro as perguntas, porque depois eu tenho dúvidas para tirar com vocês. Vamos lá. Alguém anotou alguma coisa durante o vídeo? Anotar em questão de perguntas, de dúvidas De ou questão? perguntas. Isso, de dúvidas. Alguma curiosidade que você ficou? Alguém? Não? Então eu vou começar. Uma dúvida. Por favor, me É, pergunte, senão eu vou perguntar bastante. nos ossos do crânio, Sim. você falou na outra aula a respeito dos ossos da face. Os 8, se eu não me engano. Não foi dos 5 pneumáticos, não? Isso, os 5 pneumáticos, exato. Os 5 pneumáticos. Toda vez que a gente tiver que relacionar os ossos do crânio, serão sempre os 14 ou tem algum que pode, ou então algum que vai ter mais ênfase, alguma coisa assim? Não, na verdade são os mesmos, mas tá falando, tipo assim, de perguntas atípicas, Exato. a gente tem o ióide, que ele é suspenso. Que é o da garganta. Da Isso, ele amígdala. está fixado no músculo platisma, então ele não está conectado ao crânio, mas ele é considerado da parte de cabeça. É ióide o nome? Ióide. Obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu acabei de chegar, então estou mais perdida do que a de você. Nós vamos se achar. Gente, se vocês não me perguntarem, eu vou começar a perguntar para vocês. Eu já estou aqui de coque, que é para fazer a nossa prática. Vou começar então. Qual o nome da primeira vértebra? Atlas. Atlas. Joia. Atlas tem uma diferença das demais vértebras. Sabe me dizer qual é? Ela sustenta a cabeça. Também, estruturalmente falando. É o formato dela, né? Isso. Ela não tem os processos espinhosos e transversos. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ela não é palpável. Ela não é palpável. Ela não é palpável. Às vezes a gente consegue palpar a axis, mas a Atlas não. E vamos lá. E se eu perguntasse para vocês, aonde que está o rádio? No braço? E o rádio, ele tá do lado do polegar. No antebraço, Como se fosse do uma lado do antena. polegar. No Isso, antebraço, lateralmente à ulna. Tá? Que está no mesmo plano que ele. Então, se eu perguntasse para vocês como está o fêmur em relação à tíbia? Está na região superior. Superior à tíbia, exatamente. Agora, se eu perguntasse para vocês ossos pares do crânio. Nasal. eu sei do que você tá falando, mas eu não sei dos maxila. nomes, não. Quais ossos que a gente tem no crânio que são pares? Nasal, maxila, lacrimal. Sim, Temporal. sim. E os outros dois eu esqueci. Ou um. Da Zigomático, parte de trás. Da parte de E trás. da parte superior. os parietais. Os esfenoides também entram? Oi?
os esfenoides também entram? O esfenoide é um osso, ele é único. Ele é único, né? Ele é único. Ele é grande, mas ele é único. Uhum. Joia. Falaram certo, porque geralmente as pessoas falam maxila e falam mandíbula, mas mandíbula é uma só. Vamos lá, mais o que? Ah, tá. A gente estudou a aponeurose plantar, né? Quando a gente tem o encurtamento da aponeurose plantar, a gente pode ter a tração do periósteo e ali vai nascer uma espícula óssea que gera dor. Isso é uma doença muito conhecida que muita gente tem. Fascite plantar. Não, esporão de calcânio. A E a fascite é inflamação. É inflamação só? É só inflamação. Agora, se essa fáscia puxou o periósteo e cresceu uma espícula óssea ali, esse é o mecanismo de nascimento do esporão de calcânio. Essa espícula óssea consiste em quê? É consistência de osso mesmo? Osso mesmo. Osso. Esporão de calcânio, então, a Tem gente... como você explicar isso de novo? Eu fiquei bem interessado. Vamos lá. Eu não vou puxar o meu pé aqui, porque eu não tenho flexibilidade para isso. Então, vamos usar a imaginação física, minha mão é o meu pé, tá bom? A gente tem aqui a aponeurose plantar. Vamos supor que essa aponeurose está encurtada, né? Tá restrita, tá endurecida. Essa aponeurose, ela é fixada porque ela é um tecido conjuntivo, ela é fixada em outro tecido conjuntivo, que é o periósteo, que é aquela película que envolve o osso, correto? Quando esse tecido está encurtado, ele pode puxar o periósteo. Então, tipo, o osso vai ficar aqui, o periósteo vai ficar aqui, vai ter um espaço. E aí, nesse espaço, o osso vai crescer. E é assim que nasce o esporão de calcânio. Para evitar isso, basta apenas o alongamento para não deixar esse encurtamento acontecer? Apenas o alongamento Apenas assim, é porque é uma coisa, vamos dizer assim, simples de fazer. simples, mas quem faz? Mas não Ninguém que faz. não. Exato. Eu não faço. Eu não faço. Na verdade, assim, a gente poderia evitar muitas doenças com ações simples. Mas sim, a gente poderia evitar o esporão de calcânio com essa ação. Geralmente ele começa com uma fascite plantar, né? Começa com uma inflamação, a inflamação vai gerar diminuição da elasticidade daquele tecido e posteriormente a pessoa desenvolve o esporão. E após o esporão formado já, tem alguma coisa que pode fazer para melhorar ou cresceu já era? Cresceu já era, mas não quer dizer que a gente não possa trabalhar mecanismos de adaptação. Não quer dizer que a pessoa não possa viver sem dor, tá? A gente pode sim tratar isso. Agora, é uma espícula óssea, ela não vai sair dali. A gente só vai sair dali cirurgicamente. E que na verdade nem é indicado. Uhum. Vamos subir um pouquinho. Tendão de Aquiles. Alguém sabe por que isso, tendão de Aquiles? Se eu não me engano, é relacionado ao Aquiles lá mesmo, que quando corta o tendão dele, alguma coisa assim. Na mitologia grega, o Aquiles... Oi, Ana Carolina? Não tô te ouvindo. É relacionado ao ponto fraco? Sim, o ponto fraco. Eu ia contar isso na história do Aquiles, é que ele era um guerreiro e que ele foi, pela história grega, ele foi mergulhado, alguém segurou, Zeus segurou o pé dele e mergulhou ele no lago da imortalidade. Então o pé dele não foi banhado. Na guerra de Troia, ele foi derrotado, então, com uma flecha no tendão. Mas, na verdade, o tendão de Aquiles, ele é uma fraqueza para nós também, né? A secção do tendão faz com que a gente caia. A gente não consegue andar mais. Então, cortou o tendão de Aquiles, caiu. É assim que funciona. Daiane é cultura demais. Meu Deus. Mitologia grega, na aula de fisioterapia, muito bom. Fazer o quê, gente? Eu gosto de filosofia, você acredita nisso? Cuidado. De vez em quando eu posso puxar um Kant da vida aí e fazer uma loucura. Vamos lá. Então, a gente já respondeu algumas perguntas. Eu gostei da interação de vocês, mas eu deixei uma pergunta na aula passada.
Vamos começar por ela. Como que a gente identifica a C7, a última vértebra do segmento cervical? Quem achou a resposta? Eu achei, posso falar? Pode falar, mas eu queria demonstração também. Né? Demonstração? Anatomia de superfície tem que encostar. Ué. Se lascou. Tá, vamos lá. Pera aí, então, deixa eu... Porque eu vou usar meu celular de webcam. Olha só, eu tô aqui, ó, já pronta para fazer. Pode ser eu vou falando e você vai fazendo, então? Pode, tudo Então, bem. tá. Já vou ficar de perfil. Tá enxergando minha cabeça aí? Sim, sim. Tá. O processo... Vamos lá. Como localizar a C7? O processo espinhoso é saliente. Então, é essa partezinha mais alta na parte, vamos dizer assim, na parte de baixo do pescoço. Tá. Faltou E uma coisa. para diferenciar a C7 da T1, pede para o paciente, para a pessoa, no caso, fazer a hiperextensão da cabeça. Certo. E a C7 vai ter Mais um movimento. deslizamento maior do que a T1. Joia. E dá para sentir Vamos lá. bastante diferença. Faltou só uma coisa. Identificar o ponto mais alto, processo espinhoso. Colocou a mão aqui atrás, a gente pede uma flexão total. Deixa a cabeça cair. A cabeça caiu, a gente vai palpar o ponto mais alto. Encontrei meu ponto mais alto. Então, eu vou colocar um dedo no ponto mais alto e o outro dedo no processo espinhoso abaixo dele. Ok? Estão vendo? Após isso, eu vou fazer uma hiperextensão e vou ver se o processo espinhoso superior vai deslizar mais que o inferior. Deslizou mais, encontrei C7. Tentem fazer aí, por favor. Deixa a cabeça cair. Coloca a mão no mais alto processo espinhoso. Coloca um dedo, sugiro medial. Depois coloca um dedo no processo espinhoso abaixo. Mas é só posicionar, tá? Não é apertar. Depois disso, a gente vai, ó, hiperestender a cabeça e ver se a de cima some e voltar à posição inicial. Fizeram? Sim. Quem mais fez? Dayana, só uma dúvida. Pelo menos no meu caso aqui, quando eu procurei a resposta disso, eu fiquei curioso com uma coisa. Sim. Teoricamente, a cervical ela tá antes da torácica. Tá superior? Superior, Isso. vindo de cima para baixo. Uhum. Se a gente, igual você falou assim, encontra o ponto mais alto lá, o ponto Processo espinhoso. espinhoso. Isso. Isso, processo espinhoso, mais alto. Uhum. Teoricamente, pelo menos no meu caso aqui, foi vamos dizer assim, o de cima, teve um em cima e um embaixo, né? Eu Sim. consegui sentir uma vértebrazinha em cima, a E uma ponta, né? embaixo. E uma Aham. embaixo. Tipo assim, é correto, é porque para mim soou muito lógico que a de cima era a C7 e a de baixo era a T1. Como Por assim? conta Muito dessa lógico. posição. Por questão da altura, não é isso? Pela questão da altura, Saliência. Depende, Adeilton. Por porque exemplo, a eu cervical tá sou em cima. pescoçuda. Ó, Aham. eu sou Eu também. pescoçuda. Se você for fazer essa manobra em mim, a câmera não vai dar pra ver, vai parecer que eu tenho 9 vértebras. Não, tô falando sério. Na aula de anatomia de superfície eu sempre era modelo, porque parecia que eu tinha 80 vértebras. É um negócio de doido. Então, quando eu faço a flexão, eu vou encontrar vários processos. Vários altos. E eu tenho que encontrar o maior. Entendi. No meu caso aqui, ficou óbvio porque apareceu 2 pontos mais altos. Aham. E Não, quando eu então, coloquei a mão, a C7, fiz o movimento, a C7 sumiu, mas não necessariamente vai ser assim sempre. não necessariamente vai ser assim sempre. O ideal é a ideia da aula prática é a gente fazer isso em várias pessoas. Então, assim, sugestão do fim de semana.
Peguem mãe, esposa, vizinho, não sei, cachorro, e façam essa Chega na manobra casa do vizinho, para perguntar você. se pode identificar a C7 A dele. C7 dele, exatamente, gente. Fisioterapeuta é assim. Nossa, Eu chegava em casa, eu ficava assim, ó. Frontal, batendo na cabeça dos outros. Frontal, parietal. Estudando anatomia. Zigomático, eu ficava assim, a bochecha, zigomático, temporal. Até decorar os ossos. Assim funciona. Vamos para T12, então? Vamos. Alguém? Achou? Então, é aquilo que eu te falei no começo da aula. Esse não tem uma manobra, tá? Eu achei um ponto de referência, mas eu fiquei imaginando se eu fosse analisar uma pessoa, por exemplo, obesa. Não Uhum. seria a mesma referência. Joia, vou ensinar os dois. É isso mesmo. Você achou o quê? A costela, né? Exatamente. Isso, as costelas flutuantes. As costelas flutuantes e duas vértebras acima. A mulher geralmente tem um ângulo de Tales mais acentuado. O ângulo de Tales é a cintura, tá, gente? Certo. E na física a gente chama de ângulo de Tales. Na física não, na anatomia, né? A mulher tem um ângulo de Tales mais acentuado, então você consegue acessar a T12 pelo ângulo de Tales. Mas, muito importante, e com o obeso. Então, eu vou ensinar vocês a contar as vértebras torácicas. Eu vou espelhar minha tela. Ah, que maravilha! Calma aí. Achei. Estão vendo a coluna? Sim. Joia! Olha só, a gente tem aqui as escápulas. Palpar a escápula é muito fácil, né? Sim. Mesmo que a pessoa tenha uma estrutura de gordura mais intensa, é só a gente pedir para ela empurrar a parede, porque aí a escápula vai descolar do tórax. Então, quando a gente palpa a escápula, aqui ó, na pontinha dela, nessa referência da ponta, a gente tem a T7. Então, a gente conta 8, 9, 10, 11, 12. Certo. Conseguiram ver? Então, aqui, ó, escápula, final dela é a T7. Depois disso, a gente conta 8, 9, 10, 11, 12. Ou a gente É bem pode na contar de pontinha da baixo. escápula? Aham, Ah, a tá. T7 é É bem na porque, pontinha. é porque o mouse ficou um pouquinho para Tá um cima. pouquinho superior. É aqui, ó, É, na mesma fiquei na linha, dúvida. tá? Tá, Ou a obrigado. gente pode contar de baixo para cima. A gente pode afundar a mão aqui na crista ilíaca. A crista ilíaca, se você aprofundar a mão aqui, ó, ela vai ficar no meio da T4 e da T5. E aí você vai palpar pelos processos espinhosos. Desculpa, os transversos, espinhosa do meio. Os processos transversos e aí você conta de baixo para cima. Mas o jeito mais simples é pela escápula. Para a gente identificar o final da coluna torácica. Você falou T4, seria L4? L4, desculpa. Ah, tá. L4. Obrigada por me corrigir. L4. Aqui, ó, crista ilíaca vai dar entre a L4 e a L5. Dica do final de semana. Dica. Isso não é atividade, mas é interessante da gente fazer. Não sei com quem vocês moram, se as pessoas deixam, mas peçam para tocar. E se a pessoa deixar, tenta desenhar um pincel atômico e tira uma foto e manda no grupo. Lógico que preservando a identidade da sua cobaia, né, gente? Mas assim, palpa C7, dá uma bolinha nela, escreve do lado C7. Depois conta T7 a T12 para você demarcar essas divisões. Tira uma foto e manda no grupo. É bem legal.
É legal para a gente poder identificar os níveis de lesão, tá? Quando a gente for lá para a clínica neurológica, a gente precisa conhecer bem a coluna de palpar. Não dá para ficar esperando o exame de raio-x, não. A gente tem que identificar com a mãozinha. Vocês têm mais alguma dúvida? Acho que não. Ah, Pode falar. tem aqueles furinhos que dá nas costas, na região do quadril. Algumas pessoas têm, não são todas. Todas têm. Todas têm? Só que Vamos dizer algumas assim, é menos algumas aparente do que aparece e outra não. É. Por ali dá para localizar também, para chegar até Aquela T12. referência do osso do quadril. É a Tá. crista ilíaca póstero superior. É um outro processo do osso do quadril. O osso do quadril é cheio de processos. É crista ilíaca póstero superior. Ok. Tá? A anatomia de superfície é uma coisa legal. Bem legal, inclusive. Meio doida, mas é bem legal. Eu vou enviar para vocês a tarefa da semana, relatório, lembrando que eu vou aceitar até terça-feira. Hoje eu fiz uma coisa diferente, eu sorteei os nomes de quem está presente, tá? Outra coisa, eu prometi que cada semana eu vou elevar um grau de dificuldade no relatório. Na quarta semana a gente vai estar fazendo um trabalho acadêmico. Nessa semana a gente vai incluir uma capa, tá? E outra orientação, usem as imagens do material de vocês. Por que as imagens do material? Porque aí vocês vão estar fazendo uma revisão. Isso já vai fazer com que vocês se conscientizem da matéria na hora da prova, o estudo ser mais leve. Certo. Ok? Beleza, pessoal, nós vamos encerrar por aqui. Eu vou mandar pelo grupo, então, o documento. Não vou mandar em PDF dessa vez, eu vou mandar em Word. Pode falar. Dúvida. A gente Eu vai também quero perguntar uma precisar coisa. desenhar Ixi, que o nome fugiu agora. Todos os relatórios precisam ser desenho mesmo? Na verdade, Ailton, por hora, eu estou seguindo o padrão que a instituição está pedindo. Certo. E nesse primeiro momento, eles estão pedindo desenho. É porque eu, particularmente, perdi bastantes detalhes comigo desenhando, entendeu? Você Quando perdeu detalhes, é porque você não viu desenhando. Fica tranquilo. Tava lindo. E aí acaba assim, eu não sei ainda a importância das coisas, mas talvez alguma coisa que tenha uma ênfase, precisa de uma ênfase maior, passe despercebido. Na verdade, para histologia, para estudar o tipo de tecido, a gente precisa visualizar a lâmina mesmo. Certo. Tá? Então, entender de camada, de componentes de camada, de função de camada. Oi? Mas nem todo mundo leva jeito para desenho. Eu, no meu caso, eu não te julgo, a minha traqueia era para ficar parecendo uma traqueia, ficou parecendo uma pitaia. Não posso julgar, gente. Eu entendo, também não sei desenhar, faço boneco de palito até hoje. Mas, como eu disse, o relatório não é exatamente para nota, é para a gente estudar. A gente vai cumprir, né, na verdade, um dever que a gente precisa entregar, que eu entrego em nome de vocês. E a gente está fazendo também material de estudo, que é o melhor que você fez por você. Certo. Por experiência eu... Oi, Deus. Oi. Assim, experiência própria, eu aprendi bastante sobre as camadas com os desenhos, por incrível que pareça. Sim, na verdade depois é um formato da gente reforçar mesmo o conhecimento. Eu queria ver com você, porque eu percebi que você é bem didático e tem como você ativa uns gatilhos mentais, pelo menos para mim tem funcionado. Que bom. Tem alguma maneira da gente estudar melhor a questão histológica? Porque, cara, eu tô com muita dificuldade nisso. Assim, é porque é muito nome, e assim, realmente é bastante são coisa. várias camadas, tecidos, zilhões de células com nomes diferentes, com funções diferentes. Eu tô assim.
Eu Entendi. aprendi os tecidos diferentes de vocês. Eu fiz uma disciplina inteira chamada histologia. Entendeu? Eu fiz uma inteira de anatomia, uma inteira de histologia, uma inteira de fisiologia. Então, eu tive um conhecimento mais quebrado. Mas eu posso tentar achar alguma anotação minha de histologia, porque eu fazia, igual eu falei com vocês mais cedo, né? Eu fazia esquema hierárquico. Os tipos de tecido, as características que cada tecido tinha, as funções que cada tecido tinha. Então, assim, isso me ajudava a entender um pouco melhor. Porque, assim, até para vocês entenderem um pouco de patologia depois, né? Algumas doenças vão mudar as características teciduais. E aí você tem que entender que, ó, eu tinha um tecido assim, meu tecido mudou e ficou assim. E aí eu vou ter uma nova função. A gente precisa entender o que é colágeno, o que é fibra, o que é músculo, o que é o tecido Ô, Daiane, conjuntivo. Sim, você acha que tem alguma possibilidade de quando a gente sair da pandemia, rever as lâminas? não sei. Não sei, mas é óbvio que eu tô chegando agora, né? Tô tipo assim, eu tô sentando no corredor, na janela vai demorar um pouco. Entendi. Mas eu não sei. Eu não sei se teria como a gente rever as lâminas. Porque as lâminas vocês têm na plataforma, né? Então não sei se a instituição vai Seria liberar a gente interessante, né, ver de pessoas disponibilizar isso de um. você. Aham, entendo. Não sei. Não sei mesmo. Não posso perguntar, mas não sei. Um outro formato que a gente tem de fixar conhecimento, que eu acho que a Pitágoras ainda não possui, é ser monitor, gente. Eu fui monitora e isso é muito legal. O monitor é aquele aluno que se dispõe a ajudar os colegas que estão chegando agora. Então a gente faz grupos de estudo. O monitor é aquele que é o facilitador do conhecimento, né? Então toda vez que você quer se aprofundar numa matéria que você já foi aprovado, a gente tentava ser monitor da disciplina porque a gente ficava revisando a disciplina várias e várias vezes. Então é um outro Ah, eu caminho tô bem legal. assistindo monitor aqui na minha vida. Tá sendo monitor da sua vida. Assistindo um monitor aqui na minha vida. Faz parte do processo, é assim mesmo. É assim. Mas eu vou tentar ajudar vocês com relação ao tecido. Vou pesquisar alguma coisa Quem aqui. Vou quiser ser tentar. meu monitor, tá? Já só deixar Aqui o currículo, não precisa de é muita coisa, não. muito legal, gente, porque assim, se a gente for estudar pedagogia, que não é a nossa área, né? Mas Dayana é meio maluca, ela costuma ler um pouco de cada coisa. Existe a tal da pirâmide do conhecimento, né? Você aprende tantos por cento quando você lê, não sei quantos por cento quando você lê e anota, não sei quantos por cento quando você ouve e questiona. E a nossa maior taxa de aprendizado é quando a gente ensina. Então, é por isso que eu lembro de muita coisa. Eu sempre gostei de ensinar muito. Então, Eu estudo isso na pedagogia também. olha que lindo! Gente, olha, triste. Meu Deus. Mas a gente aprende mais de fato quando ensina. Ensinando do que. Caraca. Pois é. Então, assim, sei que tá tudo muito difícil, mas vocês têm grupos de amizade, né? Vocês acabam criando mais vínculo com uma pessoa do que outra. Então, assim, tentem discutir entre os amigos de vocês, porque por mais que vocês não saibam todas as respostas, o debater entre vocês vai ampliar o conhecimento bastante. Bastante mesmo. Isso ajuda muito. Tá bom? Eu vou tentar, Deilson, achar algum material para você, para te ajudar com os tecidos, tá? Não vou prometer até final de Beleza. semana, porque eu vou precisar acessar meu HD e ele tá em casa, lá em Cachoeiro, mas eu devo ir lá na segunda-feira. Aí eu indo, eu pego e te envio. Envio para você não, envio para o grupo, que aí todo mundo tem acesso e quem quiser pega, quem não quiser não pega, fica tudo certo. Tá bom? Beleza, muito Vou obrigado. encerrar por aqui, pessoal. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Até. Boa noite. Boa noite. Boa noite.